E fim de duas novelas. Tem um jogador que o Flamengo queria e não vem mais, e tem outro que tem um jornalista confirmando que vai ser anunciado nos próximos dias. Além disso, tem nova proposta na mesa por argentino. E também, claro, vamos falar desse jogo ridículo de ontem entre Flamengo e Santos, em que o Flamengo mais uma vez foi arame liso, e a gente vai dar os detalhes aí da minha percepção do jogo pra gente abrir essa discussão e, é claro, todas as atualizações das negociações atuais do Flamengo, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele. Pô, voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala, galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com o jogo de ontem, Flamengo e Santos, um jogo ridículo. Um jogo em que o Flamengo dominou com, sei lá, por volta aí de 70% de posse de bola, mas que não quis dizer nada, porque no fim das contas o Flamengo perdeu com um gol de um jogador praticamente ex-jogador em atividade, né, que é o Neymar, que muita gente exaltando e tal, mas receber a bola ali com aquela marcação frouxa do jeito que tava, virar e chutar, até o Juninho ia fazer aquele gol ali. Enfim, Flamengo muito abaixo, Flamengo com muita posse de bola, mas muito pouca intensidade. Flamengo sem aquela pressão que fez, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Flamengo chutando quase nunca a gol. E aí, quando tem um time muito fechado na frente da área ali, como aconteceu com o Santos, a bola não vai entrar. E esse time adversário muito fechado ali na frente só acontece porque o Flamengo sai lentamente pro ataque. Se o Flamengo saísse em uma velocidade maior, ia encontrar a defesa adversária um pouco mais aberta. Agora, se sai devagar, dá tempo para recomposição. Só tem dois caras aí que eu destaco, que eu tiro desse pacote aí do time muito abaixo, que eu consigo tirar algum elogio. E aí o primeiro é o Alan, que se manteve num bom nível, jogando muito bem, com bastante intensidade, tentando passes mais incisivos, mais velozes. Então parece que ele tá numa rotação diferente do resto do time. E o outro cara é o Alacian, que teve muito pouco tempo de jogo, mais uma vez, mas no pouco tempo que ele teve, ele apresentou um bom futebol, o time mudou com ele. Inclusive, voltando a falar do Alan, na hora que o Alan saiu e entrou o De La Cruz, o Santos começou a ter mais possibilidades de jogo. Para mim foi um erro aí do Felipe Luiz ter tirado o Alan, a não ser que o Alan tenha pedido para sair, o que eu não acho que foi o caso. E aí teve muita gente reclamando aí do Felipe Luiz de conversinha com o Neymar na hora que o Flamengo já estava perdendo. Isso aí, o Neymar vai lá, fala e não tem muito o que você fazer. Você vai ficar quieto, vai ignorar, assim, não tem muito o que fazer nessa situação. Acho que não tem muito o que falar desse caso, não. Agora, o fato é que o Flamengo pecou com muita falta de atitude, parece que só começou a correr de fato, a querer ganhar depois que tomou o gol, e isso aí tá colocando em xeque, inclusive, no alvo, o José Botto, porque muita gente tá associando essa falta de empenho, esse desempenho muito abaixo, pelo momento do Flamengo, pela crise. E muito dessa crise foi causada por José Botto. Essa conversinha mole dele aí com jornalistas, trazendo informação daqui, jogando pra lá. Essa situação aí de Depou que ele trouxe. Inclusive a gente vai trazer atualização aí desse caso. Muitos nomes aí que no fim das contas a gente ficou sabendo que eram furada, vieram de fato do José Botto. E contratação, que é bom, anunciada, sendo apresentada até agora, pelo José Botto, só teve o Juninho. Chegou o Danilo, chegou o Jorginho, mas eram caras que claramente queriam jogar no Flamengo e eles é que vieram se oferecendo. Ou seja, mérito zero do seu José Botto. Agora, Juninho foi ele. Então, isso não faz ele ganhar ponto nenhum. O fato do Juninho ter chegado
por ação do José Botto, muito pelo contrário. Enfim, Flamengo mal, mas mantém a liderança que está ameaçada por conta do Cruzeiro, que joga hoje com o Fluminense. Inclusive, tava vendo uma notícia agora que pode ser a despedida do Arias pelo Fluminense, ele que tá para ser vendido aí. Inclusive, acho que é pro Wolverhampton. Enfim, jogo péssimo, ainda tem muito tempo para reverter. Foi em um jogo que dá para ter esse tipo de atuação, porém, o Flamengo tem que se ligar, porque ele tá no meio do campeonato. Se ficar relaxado assim nesses jogos, acaba lá na frente vendo que esses 3 pontos poderiam fazer muita falta e com certeza farão se o Flamengo continuar titubeando do jeito que tá. E principalmente no dia que o Palmeiras empata com o Mirassol, apesar do Palmeiras não estar lá colado no Flamengo, é um time que o Flamengo tem que sempre ficar de olho. E aí o Palmeiras empata e o Flamengo perde. Com chance do Cruzeiro vencer hoje, quinta-feira. Enfim. Vamos mudar de assunto aqui. Tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Vamos falar Rodrigo De Paul, que eu trouxe, que foi um dos nomes levado até a imprensa aí pelo José Botto. Ele tá confirmado no Inter Miami, como a gente trouxe, já havia essa negociação envolvendo lá o David Beckham, o Messi, todo mundo tentando levar o De Paul pra lá, e foi um dos nomes que o José Botto trouxe aí, levou para alguns jornalistas, Júlio Miguel Neto, Paparazzo Rubro-Negro, que acabaram reverberando a notícia, mas que era só uma cortina de fumaça. Rodrigo De Paul está confirmado no Inter Miami, assinou contrato por 4 temporadas e vai ser companheiro de Lionel Messi. E agora, vamos atualizar aqui essa situação do Pedro, uma informação trazida da Raíza Simplício. A diretoria do Flamengo trata a situação de Pedro como algo que nesse momento fugiu do controle direto. A avaliação interna é que a partir de agora caberá cada parte dar sua resposta dentro do campo, e aí a parte que eles dizem é Felipe Luiz de um lado e o Pedro do outro lado. Felipe Luiz no comando técnico, Pedro nos treinos e nas oportunidades de campo. O staff de Pedro continua buscando propostas no mercado. O Flamengo reconhece que o atacante está desvalorizado, mas reforça que não pretende abrir mão do jogador por um valor abaixo do mercado. A intenção do clube é evitar prejuízos financeiros em uma eventual negociação. Então, o Flamengo não está disposto a vender Pedro por um valor abaixo. Resta saber o que ele considera um valor abaixo. Então, a gente fica aí no aguardo para saber qual vai ser o desfecho dessa situação. E agora, tem uma atualização que saiu aqui no Jornal Dia sobre negociações do Wesley, falando que as negociações esfriaram depois dessa primeira proposta negada pela Roma, e que existe agora uma possibilidade maior do Wesley ir, inclusive, para o Zenit também. O Zenit fez a melhor proposta até agora. O Zenit, se você somar o valor fixo de 25 milhões de euros mais a variável, a proposta chega aí próximo dos 28 milhões de euros. E, inclusive, em paralelo a isso, quem está trabalhando para possibilitar aí uma ida do Wesley para a Rússia é, inclusive, o Gerson. Gerson, que a gente está vendo aí, está com cara de muitos poucos amigos lá na Rússia. Talvez a ida aí de um ex-companheiro possa dar um reforço aí, uma ajuda para ele se empolgar um pouco mais, se animar em jogar por lá. Então, o Gerson vem agindo nos bastidores para convencer o Wesley, que já não descarta ir jogar por lá também. E a gente vai ficar no aguardo aí. Em relação a valores, hoje a proposta que mais agrada o Flamengo é a do Zenit. O Flamengo negou essa proposta, mas eu digo que mais agrada porque é a maior até agora. Não sei se o Flamengo vai, de repente, negar só por ser o Zenit, e aí a gente vai aguardar
o desfecho dessa situação aí, se o Wesley vai esperar uma outra proposta de outro time maior. Já sabemos que existiu interesse de Zenit também, né? Mas do Manchester City, também um passado um pouco recente, outros times da Inglaterra, inclusive o Chelsea, também foi falado outros times da Itália. E aí a gente fica na guarda aí para saber qual vai ser o desfecho dessa situação, se o Wesley sai de fato e se sair, se vai ser para a Itália, para a Rússia, para a Inglaterra, inclusive Espanha, teve aí um momento que foi falado sobre o Barcelona também, então a gente fica no aguardo aí para saber qual vai ser o destino de Wesley. E agora, Paparazzo Rubro-Negro traz a informação que o Flamengo fez uma nova proposta por Ezequiel Barco. O Flamengo já tentou uma proposta indicando aí que pagaria 12 milhões de euros, foi negado, voltaram com a pedida aí de 20. O Flamengo, depois de uns meses, voltou com um novo lance, né, uma nova proposta de 14 milhões de euros negados também. Todos esses, até agora, pelo que a gente sabe, seriam valores parcelados. E agora, o Flamengo faz uma terceira tentativa de 15 milhões de euros fixos. Valor à vista. E aí, agora aguarda o retorno do time russo para saber se, de fato, esses valores vão agradar ou se eles vão manter a pedida aí de 20 milhões de euros. Vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mudando de novo aqui, vamos falar de Tati Castellanos, que depois que a gente trouxe os detalhes ontem, saiu a notícia que a Lazio recusou a primeira proposta do Flamengo de 25 milhões de euros. A informação que a gente tinha até então é que a Lazio só aceitaria propostas a partir desse valor. Porém, pelo que é noticiado lá na Itália, o Flamengo fez uma proposta nesse valor. E aí, essa informação vem do Niccolò Schira, um jornalista italiano que traz bastante detalhes aí desses bastidores das negociações. E o time italiano até então negou essa primeira tentativa aí do Flamengo. O Flamengo agora tenta caminhos para fazer uma nova proposta, não descarta, inclusive, envolver algum jogador, mas a princípio o Flamengo vai tentar não envolver ninguém, fazer o pagamento do que for necessário, mas também não vai extrapolar. Como a gente sabe, o José Botto segura bastante, pisa bastante no freio nessas negociações, mesmo com o Flamengo tendo dinheiro. Comenta aí, até que ponto você iria para contratar o Tati Castellanos, que se mostrou ser um jogadoraço por aí. E aí tem uma informação dos representantes do Tati Castellanos que confirmam a negociação com o Flamengo. Apesar de ter uns diretores lá do time italiano negando, o staff do jogador confirma. E apesar de da dificuldade em conseguir a liberação junto à Lazio, os empresários vão continuar tentando, estão animados com a transferência e acreditam num desfecho positivo. Já houve algumas reuniões aí por videoconferência, inclusive uma delas foi ontem, e o Flamengo está disposto a fazer todos os esforços possíveis por entender que o Castellanos tem o perfil exato, exatamente o perfil que o Felipe Luiz precisa no Flamengo, e aí o Flamengo agora está fazendo todos os esforços possíveis para trazer o jogador. Outro jogador que o Flamengo já vem tratando aí há um tempo, vem negociando, é o colombiano Carrascal. E aí tem uma informação trazida aí por Rafael Ladeira, do Gavia News, que nos últimos dias, essa questão que impedia o negócio de acontecer sobre garantias financeiras, que o time russo exigia que fossem garantias bancárias, acabou evoluindo, fazendo com que o Flamengo voltasse a negociar com o time e, palavras do Rafael Ladeira, existe uma grande chance desse negócio acontecer até o fim dessa semana ou nos próximos dias. A gente continua no aguardo aí de novidades nesse sentido e qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Comenta aí se vocês acham que a melhor opção é de fato trazer o Carrascal, mas por que eu estou perguntando isso? Nessa informação aí do Rafael Ladeira, inclusive ele é do Gavia News, para quem quiser dar uma olhada na matéria completa, ele diz que a operação total está girando em torno aí de 15 milhões de euros. Então, não é um valor baixo, subiu, inclusive, em relação ao que foi falado antes,
por Vene Casagrande, por outros jornalistas. Então, será que 15 milhões é um valor ainda razoável pelo Carrascal? Não vale a pena juntar aí todos os esforços e trazer, por exemplo, Ezequiel Barco e Castellanos? Não sei. Fato é que o Flamengo não apresentou ninguém ainda nessa janela e talvez seja o momento de fazer um esforço um pouco maior para apresentar logo um jogador e tentar acalmar os ânimos, porque o Flamengo tem muito bom elenco, muitos bons jogadores, tem tudo para sobressair contra todos os times que enfrentar no Brasil e na América Latina, mas acaba perdendo para ele próprio. Essa crise interna influencia, por mais que tenha gente que queira só cobrar os jogadores, a gente sabe que essa crise influencia. Pedro fazendo reunião a portas fechadas com os jogadores e tudo mais. Então, sempre tem alguma coisa, é o próprio Flamengo sabotando a si próprio, e aí a gente acaba tendo esse resultado aí não muito satisfatório dentro do campo. Comenta aí a sua opinião sobre essa situação toda aí, e qualquer novidade sobre qualquer dessas negociações eu trago aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!